Olá, caros amigos, de volta aqui com vocês, contrato de mandato, né? Então estamos aí discutindo as noções gerais do contrato de mandato. Na aula passada eu estava falando sobre o subestabelecimento. E a gente viu que o subestabelecimento pode ser com reserva de poderes ou sem reserva de poderes. Não confundir isso com aquele subestabelecimento geral ou parcial, né? Tá, e vejam vocês que no subestabelecimento, que pode ser feito com ou sem reserva de poderes, a gente precisa analisar como se dará a responsabilidade do mandatário. Ou seja, eu outorguei poder para uma determinada pessoa. Se esta pessoa transfere os poderes a um terceiro, como é que fica a responsabilidade dele, do mandatário, se o terceiro causar prejuízo ao mandante, né? Então, a responsabilidade do mandatário, ela vai ser analisada de acordo com o caso específico. Eu preciso saber se a procuração permitia, proibia ou se era omissa em relação à transferência dos poderes, em relação ao subestabelecimento. Então, vou fazer aqui um rápido quadrinho para nós. Então, olha só, aqui na aula passada, né, a gente estava vendo o subestabelecimento, com ou sem reservas, etc. Vamos falar agora da responsabilidade. Responsabilidade do mandatário no subestabelecimento. E aí eu disse a vocês que a responsabilidade do mandatário vai depender da procuração. Porque num primeiro momento, a procuração pode permitir, né? Então, se a procuração permite o subestabelecimento. Tá, mas eu tenho que ver também que a procuração, num segundo momento, ela pode ser omissa. Então, ela não fala nada, nem que sim, nem que não. E num terceiro momento, a responsabilidade do mandatário será diferente se a procuração vedar, ou seja, proibir o subestabelecimento, né? Então, vejam vocês, a responsabilidade do mandatário será de acordo com a procuração. Se a procuração permite, se ela é omissa ou se ela proíbe. Imaginem vocês que a procuração permite. Então, eu recebi poder de alguém e na procuração há permissão para que haja o subestabelecimento. Muito comum em procuração ad judícia, né? A gente assina a procuração ad judícia e tem lá, podendo o advogado praticar, aí vem todos os atos, os poderes especiais. E lá no final diz assim, podendo inclusive subestabelecer com ou sem reserva, né? Dando tudo por bom, firme, valioso, etc. Enfim, podendo inclusive subestabelecer, então você, mandante, está autorizando ao advogado, ao mandatário, aí no caso, subestabelecer os poderes. Bom, se você autorizou o subestabelecimento, se o terceiro lhe causa prejuízo, a ação vai ser direcionada contra o terceiro, não contra o mandatário. A não ser que você prove que o mandatário ele agiu com culpa na escolha do terceiro. Bom, eu posso subestabelecer, mas não é justo também que eu pegue uma pessoa completamente despreparada e dê poderes a ele. Então, se eu agir com culpa na escolha, eu respondo, culpa na escolha é culpa in eligendo, né? Então, se a procuração permite o subestabelecimento, o mandatário somente vai ser responsabilizado se agir com culpa in eligendo. Vou botar aqui a primeira. Então, olha,
Se a procuração permite, a responsabilidade do mandatário somente se dará nas hipóteses de culpa na escolha do terceiro. Na inculpa in eligendo. Agora, se eu escolhi bem a terceira pessoa e mesmo assim ele causou um prejuízo ao mandante, aí o problema vai ser dele com o mandante, né? Muito bem, e se a procuração for omissa, pessoal? Então a procuração não dizia nem que sim, nem que não. Ela não falava nada sobre o subestabelecimento. E o mandatário pegou e subestabeleceu. Se ele subestabeleceu, o legislador o prepara, o presume, que se ele não tivesse subestabelecido, todo o prejuízo que fosse causado, ele ia ser responsável. Então, se a procuração for omissa, o mandatário responde pela conduta culposa do terceiro. Terceiro agiu com culpa, responsabilidade subjetiva, mandatário passa a responder também. Então, vou colocar aqui, olha, se a procuração for omissa, a responsabilidade vai surgir na conduta culposa do terceiro. Bom, e por último eu tenho a seguinte situação. A procuração proíbe o subestabelecimento. E se proíbe é porque eu não posso subestabelecer. E se mesmo assim eu faço o subestabelecimento, aí eu tenho que aplicar uma penalidade, né? O mandatário passa a responder por todo o prejuízo causado ao mandante pelo terceiro, inclusive pelo caso fortuito ou força maior. É a chamada perpetuatio obligationis que a gente já estudou. E dentro da perpetuatio obligationis, qual é a excludente? Se o mandatário conseguir provar que mesmo não havendo subestabelecimento, o fortuito ocorreria da mesma maneira, né? Então, terceira e última hipótese, se a procuração proíbe o subestabelecimento, o mandatário passa a responde por todos os atos do terceiro, inclusive pelo fortuito. Tá aí a penalidade, né? E somente não será responsabilizado se ele provar que o fortuito ocorreria da mesma maneira, embora não houvesse subestabelecido. Vocês devem estar se lembrados, né? Olha, aqui é a chamada perpetuatio obligationis, né? Perpetuatio obligationis. Pronto, perpetuação da obrigação. Essa responsabilidade aqui que a gente estudou, pessoal, ela está elencada no artigo 667, que a gente passa agora a fazer a leitura dos artigos do contrato de mandato. Então já deu para a gente ter uma ideia. Eu precisava conversar com vocês aí num outro assunto bastante importante. A doutrina fala muito pouco sobre a noção de mandato aparente. O que seria o mandato aparente? São aquelas situações onde já não há mais o contrato de mandato. Então, por exemplo, a procuração, os poderes foram cassados. Mas acontece que eu cassei os poderes e um terceiro não está sabendo que houve a cassação desses poderes. Como é que fica o contrato feito pelo terceiro e o mandatário? Situação muito complicada. Imagine, por exemplo, eu dei uma procuração para João, para administrar os meus interesses numa outra cidade. E durante um certo tempo, João foi uma pessoa da minha confiança, mas um belo dia eu perdi a confiança nele e eu o chamei e disse assim, olha, me devolva a procuração, ou então a partir de hoje você não tem mais os poderes. E aí ele disse para mim que rasgou a procuração, ou então me devolve, mas fica com uma cópia que ele retirou, que ele tirou, inclusive autenticou, por exemplo. E com essa cópia, ou então ele me diz que a procuração foi extraviada, ele rasgou, não tem mais, e eu acabo confiando, já cassei os poderes, porque procuração é declaração unilateral, né? Então eu cassei os poderes, mas aquela pessoa continuou se valendo daquela procuração, ou da cópia de uma procuração, e ainda continuou realizando alguns contratos em meu nome. Pergunto, e agora? Vejam vocês que eu estou diante da ideia do mandato aparente. E o mandato aparente vai envolver dois
direitos que devem ser defendidos. Por um lado, eu tenho o direito do mandante, né? Que estava de boa fé, que cassou os poderes, mas do outro lado eu vou ter o interesse de um terceiro que vai estar de boa fé. E aí, ora, a lei privilegia o mandante, ora, a lei privilegia o terceiro de boa fé. Né? É um assunto pouco explorado ainda no direito civil, a ideia do mandato aparente. O legislador faz menção ao mandato aparente em 2 artigos, que quando a gente começar a leitura dos artigos aqui, eu faço menção para vocês, eu destaco aí para vocês, ok? Muito bem, vamos fazer a leitura dos artigos, então, referentes ao contrato de mandato. Me acompanhe aqui no quadro. Contrato de mandato começa no artigo 653, né? Vejam vocês, opera-se o mandato quando alguém recebe, esse alguém que está recebendo aqui é o mandatário, né? Mandatário. Opera-se o mandato quando o mandatário recebe de outrem poderes para, em seu nome, esse em seu nome aqui dá a ideia da representação. Quando alguém recebe poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato, né? Procuração não se confunde com mandato. Procuração é uma declaração unilateral da vontade. Muito bem. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração, mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante. Muito bem. Parágrafo 1º. O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante, do outorgado, a data, o objetivo, etc. Ou seja, quais são os requisitos aí da procuração, né? O terceiro com quem o mandatário tratar poderá exigir que a procuração traga ou não firma reconhecida. Olha só, firma reconhecida não é requisito de validade da procuração, hein, pessoal? Vejam vocês que o terceiro é que vai exigir se é ou não indispensável que haja o reconhecimento da firma, né? Reconhecer a firma, você só está dando mais confiança, confiabilidade, né, àquele contrato de mandato. 655. Ainda quando se outorgue mandato por instrumento público, ele poderá subestabelecer-se mediante instrumento particular. Isso aqui era uma dúvida que tínhamos no Código 16, né? O mandato, diz o 656, pode ser expresso ou tácito, verbal ou escrito. É, portanto, um contrato não solene. Agora, vejam vocês que, apesar de ser um contrato não solene, o 657 diz que a outorga do mandato estará sujeita a uma forma exigida por lei para o ato a ser praticado. Não se admite mandato verbal quando o ato deva ser celebrado por escrito. Então, imaginem, por exemplo, que o contrato que eu vou praticar exige uma solenidade. Compra e venda de imóveis cujo valor supera 30 salários mínimos. Se eu vou fazer por procuração, a procuração deve ser também por escrito. Inclusive, deve ser procuração pública, não é? 658. O mandato presume-se gratuito, num primeiro momento, quando não houver sido estipulada nenhuma retribuição, exceto se o seu objeto corresponder ao daqueles que o mandatário trata por ofício ou profissão lucrativa. Parágrafo único. Se o mandato for oneroso, caberá ao mandatário a retribuição prevista em lei ou no contrato. Sendo estes omissos, será ela determinada pelos usos ou, na falta desses, por arbitramento. Aqui o contrato de depósito tinha um artigo específico também, né? 659. A aceitação do mandato pode ser tácita e resulta do começo da execução. A aceitação do mandato, pessoal, na maioria das vezes ela é tácita, né? A gente nunca vê uma declaração onde eu declaro aceitar os poderes. Não. A aceitação ela se dá quando o mandatário começa já a realizar, a praticar os atos cujos poderes estão na procuração. 660. O mandato pode ser especial a um ou mais negócios, ou geral a todos os do mandante. Então, olha,
O mandato e, por sua vez, a procuração que surge daí, eu disse a vocês, não é? Ela pode ser especial ou ela pode ser geral. Não confundir com poderes gerais e com poderes especiais, não é? 661. O mandato em termos gerais, ou seja, com poderes gerais, somente conferirá os poderes que são de mera administração. O que significa dizer, então, que para vender, hipotecar, transigir ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos, né? Então, eu tenho aqui procuração com poderes gerais e aqui com poderes especiais. O poder de transigir não importa o de firmar compromisso, apesar de serem duas coisas muito parecidas, não é? 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato ou tenha sem poderes suficientes são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar. Então, olha só, lembram da ideia do mandato aparente, né? Num primeiro momento, se eu estou realizando um negócio jurídico e eu não tenho poder para falar em nome daquele terceiro, os atos praticados são ineficazes em relação ao mandante, a não ser que o mandante depois ratifique os atos praticados, né? Muito bem. Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa ou resultar de um ato inequívoco, e nesse caso vai retroagir a data do ato. 663. Sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em nome do mandante, será este o único responsável. O mandatário, ele está assinando o contrato, mas quando ele assina em nome do mandante. Então, o mandatário não tem obrigação alguma, né? Ficará, porém, o mandatário pessoalmente obrigado se ele agir em seu próprio nome. Sim, mas aí não é mais contrato de mandato, né? Ainda que o negócio seja de conta do mandante. Então, eu estou realizando um negócio. Eu não tenho poder para falar em nome do mandante. Chega no momento que, na ânsia de realizar um negócio, eu falo, olha, eu não tenho poder, mas não tem problema não. Se preocupa não que isso daqui eu vou arcar. Então, eu já estou falando em nome próprio. Mas a partir daí já acabou o contrato de mandato. E aí, quando da minha assinatura, eu já não falo mais em nome do mandante. Eu falo em nome próprio, né, pessoal? Muito bem. Para frente, artigo 664. O mandatário tem o direito de retenção. Então, está aqui, olha. Ius retenciones. O mandatário tem o direito de retenção do objeto da operação que lhe foi cometida quando baste para pagamento de tudo que lhe for devido em consequência do mandato. 665. O mandatário que exceder os poderes do mandato ou proceder contra ele será mero gestor de negócios. Lembra de gestão de negócios? Eu estou fazendo em nome próprio, né? Enquanto o mandante não lhe ratificar os atos. 666. O maior de 16 e menor de 18 anos, não emancipado, ele pode ser mandatário. Mas o mandante não tem ação contra ele, senão de conformidade com as regras gerais aplicáveis às obrigações contraídas por menores. Então vejam vocês, olha, o 666 está dizendo que mandatário pode ser a pessoa entre 16 e 18 anos. Só que esta pessoa, por ser relativamente incapaz, o mandatário, para que tenha ação contra ela, este contrato que foi realizado, ele poderá vir a ser anulado, né? Então, em conformidade com aqueles institutos, requisitos da parte geral que a gente já vem estudando aqui há um certo tempo. Quem pode dar procuração? O maior de 18. Quem pode receber procuração? A partir do 16. Entre 16 e 18, eu já posso ser mandatário. Mas o mandante não terá ação contra ele, senão em conformidade com as regras dos relativamente incapazes. Artigo 667 vai falar das obrigações do mandatário. Esse artigo aqui é aquele que trata da responsabilidade, hein, pessoal? Responsabilidade no caso de subestabelecimento. Então, vamos lá. O mandatário, ele é obrigado a aplicar toda a sua diligência habitual na execução do mandato e vai indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem subestabelecer, sem autorização, os poderes que devia exercer pessoalmente. Parágrafo 1º. Se não obstante proibição do mandante,
Então vejam vocês aqui que a procuração proíbe. Se o mandatário se fizer substituir na execução do mandato, então se ele subestabelecer, responderá o seu constituinte pelos prejuízos ocorridos sob a gerência do substituto, embora provenientes de caso fortuito, entendo aí fortuito gênero, não é, pessoal? Salvo provando que o caso teria sobrevindo, ainda que não tivesse havido subestabelecimento. É aquela perpetuatio obligationis que eu me referi agora há pouco, né? Perpetuatio obligationis. Então, a procuração proíbe o subestabelecimento. Se mesmo assim o mandatário subestabelece, ele fica responsável por todos os atos do subestabelecido, inclusive aqueles provenientes de fortuito, salvo provar que o caso teria sobrevindo, ainda que não tivesse, havido subestabelecimento. Havendo poderes para subestabelecer, então a procuração permite. Só serão imputáveis ao mandatário os danos causados pelo subestabelecido, se tiver havido com culpa na escolha deste ou nas instruções dadas, chamada culpa in eligendo, né? Colocamos isso aqui naquele quadrinho. Culpa in eligendo. Se a proibição de subestabelecer constar da procuração, então aqui era o seguinte, olha, vedava, parágrafo 1º, né? Os atos praticados pelo subestabelecido não obrigam o mandante, salvo ratificação. Então, se a procuração proibia o subestabelecimento, e se mesmo afim o mandatário subestabelece, os atos praticados pelo terceiro não obrigam o mandante, que proibia o subestabelecimento, né? E parágrafo 4º, sendo omissa a procuração quanto ao subestabelecimento, o procurador será responsável se o subestabelecido proceder com culpa. É a regra geral, né? Então eu tenho aqui, olha, se proibir, né? Se for omissa, não, tá aqui, sendo omissa, né? Pronto, responde por culpa e por sua vez se permitir. Responsabilidades do mandatário, né? 668. O mandatário ainda é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja, claro, né? Se eu estou praticando atos em nome de outrem, eu tenho que lhe dar contas do que eu estou fazendo. O mandatário não pode compensar os prejuízos que deu causas com os proveitos que, por outro lado, tenha granjeado ao seu constituinte. Situação específica, né? De não cabe compensação em contrato de mandato. Ainda que estejam presentes os requisitos, hein, pessoal? 670. Pelas somas que devia entregar ao mandante ou recebeu para a despesa, mas entregou em proveito seu, pagará o mandatário juros desde o momento em que abusou. Bom, aí regra geral, né? Foi embora. 671. Se o mandatário, tendo fundos ou crédito do mandante, comprar em nome próprio algo que devera comprar para o mandante, por ter sido expressamente designado do mandato, terá este ação para obrigá-lo à entrega da coisa comprada. Aqui é interessante porque, às vezes, eu dou poder para uma pessoa agir em meu nome e essa pessoa começa a agir em nome próprio e não olhando os meus interesses, sim olhando os interesses dela, né? Então, aí eu tenho 671. Se eu tenho fundos ou crédito, eu tenho dinheiro, sou mandatário, se eu comprar em nome próprio algo que eu deveria comprar em nome do mandante, o mandante vai ter ação contra o mandatário. 672. Sendo dois ou mais os mandatários nomeados no mesmo instrumento, qualquer deles poderá exercer os poderes outorgados, se não forem expressamente declarados conjuntos, nem especificamente designados para atos diferentes, ou subordinados a atos sucessivos. Se os mandatários forem declarados conjuntos, não terá eficácia o ato praticado sem interferência de todos, salvo havendo ratificação que retroagirá a data do ato. Bom, aqui ele está disciplinando o óbvio, né? Se eu dou poder para duas pessoas e não estipulo quais são os poderes, é porque ambas têm os poderes e podem agir de forma indiscriminada. Agora, eu posso dizer que eu dou poder para duas pessoas e elas só poderão agir e atuar em conjunto. E aí, para essa situação, é indispensável que haja o atuar concomitante dos dois. 673.
O terceiro, que depois de conhecer os poderes do mandatário, com ele celebrar negócio jurídico exorbitante do mandato, não tem ação contra o mandatário, salvo se este lhe prometeu ratificação do mandante ou se responsabilizou pessoalmente. Aqui é interessante, olha só. Imagina que eu sou terceiro. Se eu estou contratando com o mandatário, mas eu sei que os poderes do mandatário admitem que ele faça aquela transação, eu, terceiro, vou ter ação contra o mandante, claro. Se o mandatário, por sua vez, ele me enganou, me induziu em erro e exorbitou os poderes, eu, terceiro, não vou ter ação contra o mandante, mas terei ação contra o mandatário. Mas pode acontecer que o mandatário, ele demonstra e prova que não tem poderes para agir em nome do mandante, e mesmo assim eu forço, eu digo, não, mas eu quero realizar o contrato. Depois eu vejo se eu consigo a autorização do mandante, etc. E realizo o contrato. Mas o mandatário estava de boa fé. Ele me mostrou que não tinha poder para agir dessa forma. Agora o terceiro não vai ter ação nem contra o mandante, nem contra o mandatário. É a regra geral do 673. Então, olha só. O terceiro, depois de conhecer os poderes do mandatário, se com ele celebrar negócio jurídico exorbitante, ele não vai ter ação contra o mandatário e muito menos contra o mandante, não é? Salvo se este lhe prometeu ratificação ou se responsabilizou pessoalmente. Ora, se ele se responsabilizou pessoalmente, ele agiu em nome próprio, né? 674. Embora ciente da morte, interdição ou mudança de estado do mandante, deve o mandatário concluir o negócio já começado, se houver perigo da demora. Vejam vocês, pessoal, esse artigo aqui foi até pergunta de uma prova da OAB. Vejam vocês que a morte do mandante causa a extinção do contrato, né? Mas se eu, apesar de ciente da morte, preciso concluir um negócio que eu já tinha realizado, é possível que esse contrato ainda tenha eficácia depois da morte do mandante, né? Vamos para frente. As obrigações do mandante agora, mas vejam vocês que as obrigações do mandante, elas não são, na verdade, obrigações que surgem do contrato de mandato, o que significa dizer que mandato continua sendo unilateral. Ele não é sequer bilateral imperfeito, hein? 675. O mandante é obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo mandatário na conformidade do mandato conferido e adiantar a importância das despesas necessárias à execução quando o mandatário lhe o pedir. Vejam vocês que aqui, se alguém está realizando alguma coisa em meu nome, quem tem que pagar sou eu, né? Não é porque existe contrato de mandato. 676. É obrigado o mandante a pagar ao mandatário a remuneração. Aí sim, em existindo uma remuneração, o contrato passa a ser bilateral, né? O problema é que o legislador diz que presume que o mandato é gratuito. Então, eu sou obrigado a pagar a remuneração ajustada e as despesas, ainda que o negócio não surta o esperado efeito, salvo se o mandatário teve culpa e responsabilidade, né? 677. As somas adiantadas pelo mandatário para a execução do mandato vencem juros desde a data do desembolso. Nada mais óbvio, né? É igualmente obrigado o mandante a ressarcir o mandatário as perdas que este sofrer com a execução do mandato, sempre que não resultem de culpa sua ou de excesso dos poderes, né? Então, se o mandatário teve algum prejuízo, quem vai responder é o mandante. 679. Ainda que o mandatário contrarie as instruções do mandante, se não exceder os limites do mandato, ficará o mandante obrigado para com aqueles com quem o seu procurador contratou, mas terá contra este ação pelas perdas e danos resultantes da inobservância das instruções. Vejam que eu disse a vocês que o contrato de mandato é um contrato perigoso, né? Ainda que o mandatário haja em desacordo com as instruções, mas se ele agir dentro dos limites, o mandante fica obrigado, né? 680, se o mandato for otorgado por 2 ou mais pessoas e para negócio comum, cada um ficará solidariamente responsável ao mandatário, né? Então, 2 mandantes, eles são solidários. Salvo o direito regressivo pelas quantias que pagar contra os outros mandantes. O mandatário tem sobre a coisa de que tenha a posse, em virtude do mandato, o direito de retenção até se reembolsar, já falamos, né?
Mandatário tem o chamado ius retentionis. E quando é que termina a extinção do contrato de mandato? Revoga-se o mandato, ou melhor, cessa o mandato, perdão, pela revogação ou pela renúncia. Quem revoga é mandante, quem renuncia é o mandatário, né? Pela morte ou interdição de qualquer das partes, pela mudança do estado que inabilite o mandante a conferir os poderes, ou o mandatário para os exercer, pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio. São as formas de extinção do contrato de mandato. Quando o mandato contiver a cláusula de irrevogabilidade e o mandante o revogar, aí é claro que ele vai ter que pagar perdas e danos, não é? Quando a cláusula de irrevogabilidade for condição de um negócio bilateral ou tiver sido estipulada no exclusivo interesse do mandatário, a revogação do mandato será ineficaz. Aqui é aquele contrato que eu falei, né? Aquela procuração em causa própria, né? Eu comprei o imóvel, paguei o preço, tem uma procuração, essa procuração é irrevogável, né? Procuração em causa própria. Bom, conferido o mandato com a cláusula em causa própria, a sua revogação não terá eficácia, né? Nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis, etc. Vejam vocês que aqui eu tenho uma ideia de mandato sem representação, aqui no 685, né? A revogação do mandato notificada somente ao mandatário não se pode opor aos terceiros que, ignorando a de boa-fé, com ele trataram, mas ficam salvas ao constituinte as ações que, no caso, lhe possam caber contra o procurador. Lembram que eu falei com vocês e disse que ia avisá-los, né? Quando a gente estivesse aqui nas situações de mandato aparente. Então, se o mandante revogou a procuração, comunicando somente ao mandatário, os terceiros não sabiam disso e, se de boa-fé contratam, o mandante continua obrigado. Eu estou aí diante da ideia do mandato aparente. Parágrafo único. É irrevogável o mandato que contenha poderes de cumprimento ou confirmação de negócios encetados, os quais se ache vinculado. Não tem como revogar, até porque eu já comecei os negócios realizados, né? 687. Tanto que foi comunicado ao mandatário a nomeação de outro para o mesmo negócio, considerar-se-á revogado o mandato anterior. É melhor revogar por escrito, né, pessoal? 688. A renúncia do mandato será comunicada ao mandante que, se for prejudicado pela sua inoportunidade ou pela falta de tempo, a fim de prover a substituição do provedor, será indenizado pelo mandatário. Então, o mandatário pode renunciar, mas como a renúncia é unilateral, em ocorrendo prejuízo, será o mandante indenizado, né? Salvo se este provar que não podia continuar no mandato sem prejuízo considerável, etc., que não era dado o poder aí, o direito de subestabelecer. 689. São válidos, a respeito dos contratantes de boa-fé, os atos com estes ajustados em nome do mandante pelo mandatário, enquanto este ignorar a morte daquele ou a extinção do mandato por qualquer outra causa. Aqui também o legislador está me dando uma ideia de mandato aparente. Só lembrando que o casamento, hein, pessoal, realizado por procurador, cujo mandante já tinha falecido, esse casamento é inexistente, ainda que o mandatário não saiba da morte do mandante. 690. Se falecer o mandatário, pendente o negócio a ele cometido, os herdeiros, tendo ciência do mandato, avisarão o mandante e providenciarão a bem dele como as circunstâncias o exigirem, né? Aqui é da ideia de boa-fé, aplicação do princípio da boa-fé objetiva, né? Os herdeiros, no caso do artigo antecedente, devem limitar-se às medidas conservatórias ou continuar os negócios pendentes que não possam demorar sem perigo, regulando-se os seus serviços dentro desse limite. Pelas mesmas normas, aqui os do mandatário estão sujeitos. E aí o legislador trata de um único artigo sobre mandato judicial, né? Mandato judicial fica subordinado às normas que lhe dizem respeito, constantes na legislação processual e somente supletivamente as estabelecidas por este Código. Muito bem, pessoal. Linhas rápidas aí, contrato de mandato. Faremos um breve intervalo
e voltamos na próxima aula com um outro assunto. Um grande abraço.